Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, quem nunca ouviu falar em livre-arbítrio e predestinação? Quem é cristão já ouviu falar nisso. E existem intermináveis debates entre teólogos, uns afirmando que não existe livre-arbítrio, outros falando que Deus não ia predestinar tudo, que nós não somos robôs. Amados, o que a gente não pode deixar de afirmar é que a Bíblia fala de predestinação, sim. Nós sabemos que, devido ao pecado original, todo mundo nasce pecador, né? Então isso é claro. Todo mundo nasce pecador. E Deus, de antemão, Ele reservou alguns para a salvação. Não porque Deus seja ruim, que Ele faça distinção de pessoas. Não. Muito pelo contrário. Se Deus escolheu alguns para não ir para o inferno, Ele foi muito bom. Porque todos estávamos caminhando para o inferno. Ninguém pode dizer que mereceu a salvação. Isso foi uma obra de Deus. E ninguém tem como buscar a salvação. E na própria palavra diz que todos os nossos dias já estavam todos determinados, quando nenhum deles ainda existiam. Então Deus já escolheu tudo que vai acontecer amanhã. Tanto é que a palavra diz: não andeis aflitos, ansiosos, porque é a vez de comer, beber, porque o dia do amanhã pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu mal. Então, meus amados, quem estuda a Bíblia, ao longo do estudo, dos anos, vão notando que Deus está no controle de tudo. E em momento algum Deus faz a gente robôs. Tanto que nós temos nossas escolhas, porque quem nasce pecador, que somos todos nós só vamos fazer as coisas da carne. Repetindo, todos nós nascemos pecadores. Ninguém pode negar isso. Se nascemos pecadores, nascemos sujeitos ao príncipe desse mundo, Satanás. Somos filhos dele. Mas os eleitos de Deus, chega um momento em que Deus coloca o seu Espírito. É a graça divina. E aqueles que faziam as coisas do seu pai, que era o diabo, os eleitos passam a ter o Espírito de Deus. E eles passam então de ser prisioneiros do pecado, passam a ser em Cristo Jesus. Eles passam a fazer as coisas de Deus. E todo filho de Deus, ele passa a fazer as obras de Deus. As obras não salvam ninguém. Mas depois da conversão, do nascer de novo, a pessoa passa a fazer as obras de Cristo. É o nascer de novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, resumindo, entendido. O Leandro Quadros, um pastor da Adventista do Sétimo Dia, perguntaram para ele: a oração, quando nós oramos por alguém, ela pode salvar alguém? E ele, segundo o Leandro Quadros, falou que sim, pode salvar, mas a pessoa tem o livre-arbítrio. Se você estiver orando por cônjuge de vocês, ou por um filho, seja quem for, que está desviado do caminho do Senhor, se você orar para ele, por ele ter o livre-arbítrio, a sua oração não vai passar do teto. Deus não pode fazer nada por ele, segundo o Leandro Quadros. Não. Porque Deus depende da aceitação da pessoa com quem a gente está orando. Então, para a gente matar a cobra e mostrar o pau, escuta bem isso aqui. Vamos ver se vai dar para vocês escutarem. Realmente, biblicamente, a oração, por meio da oração, Deus pode sim fazer grandes mudanças radicais na vida de alguém. Porém, vai depender muito também de a outra pessoa permitir. Tá? Então, por exemplo, se você ora por alguém, ora pela conversão de uma pessoa que você ama, de um amigo, é óbvio que esta oração, Deus, por meio dela, pode sim mudar acontecimentos históricos. Tá? Agora, ele não vai desrespeitar a liberdade
liberdade de escolha da outra pessoa. Né? Deus não pega ninguém pelo colarinho e obriga essa pessoa a aceitar a Cristo como Salvador. Em Romanos 2,4 é dito que o Espírito Santo conduz a pessoa ao arrependimento. Então, conduzir é você guiar, não é obrigar. Então você tem que ter em mente isso. Você pode e deve orar. A oração tem sim esta capacidade de mudar. Não a oração em si, né? Mas o Deus, o Criador que recebe a sua oração, ele pode mudar sim o curso da história. E aí tem Então, meus amados, vocês notaram que ele falou que a oração é poderosa, mas Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa, a gente ora, mas se ela não quiser, então ele está dizendo o quê? Vocês que estão aí na luta pelo casamento, orando pelo cônjuge que foi, ou orando pelos filhos que estão nas drogas, ou uma pessoa que está desviada do caminho do Senhor, não vai adiantar vocês orarem se eles não aceitarem. Aí eu pergunto para vocês, eu não vou colocar aqui muitos capítulos, versículos, senão vai ficar muito extenso esse estudo. Deus respeitou o livre-arbítrio de Jonas? Deus respeitou o livre-arbítrio de Nabucodonosor? Deus respeitou o livre-arbítrio de Manassés? Deus respeitou o livre-arbítrio do apóstolo Paulo? Amados, agora eu vou mostrar para vocês os versículos. Preste atenção aqui, ó. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 22. Vamos ler, Bíblia. Todos se desviaram, todos. Como eu falei no início do vídeo, todo mundo nasce pecador, devido ao pecado de Adão e Eva. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém, meus amados, que faça o bem. Não há nenhum sequer. Aceitar a oração de alguém, aí vira o Espírito Santo aceitar, isso é um bem, né? A gente não tem como fazer isso. Não há ninguém que faça isso. Nem eu, nem você, nem o apóstolo Paulo, nem Nabucodonosor, nem Manassés, ninguém. Tá? Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Não conhece. Como é que pode aceitar uma intercessão de alguém se eles não conhecem o caminho da paz? Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O que significa isso? Existe na lei, não adulterarás. A pessoa adulterou, ele lembrou, tem na lei que não adulterarás. Então, a lei diz para ele que ele adulterou. Se não existisse a lei não adulterarás, ele não ia saber que aquilo é uma transgressão. Então a lei não salva, a lei só acusa. Tá? Então tá. Sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei. Dela, né? Para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então todos estão sob o juízo de Deus. Todos, como nós. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, como eu acabei de explicar para vocês. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Agora existe uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, que desde outrora vieram testemunhando isso. Mataram profetas, tá? Por causa disso. Justiça de Deus. E como é que essa justiça acontece? Mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Não há distinção. Aí você pode dizer aqui, por isso que eu grifei. O Hérito está dizendo aí para todos os que creem. Então, se eu orar por alguém
ela não crê, a minha oração é em vão. Então vamos lá. No livro de Efésios, preste atenção, meus amados. No livro de Efésios, deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa errada aqui. Não está certo. No livro de Efésios, capítulo 2, do versículo do 8 ao versículo 10. Pois vocês são salvos pela graça. É graça, então não é por obras, tá? Por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Então, por que eu falei para vocês lá em Romanos 3, no versículo 22? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E quem é esse que crê? É por nossa obra? Ah, eu vou crer. Não, eu criei por causa da minha obra, porque eu criei. É por isso? Não. Pois vocês são salvos pela graça. Isso vem de Deus, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a fé que vocês têm vem de Deus. Quando Jesus falou para aqueles que ele estava curando enfermos, o que ele falava? Seja feita conforme a fé de vocês. A fé que vem de Deus. Não vem da pessoa. Porque aquelas pessoas que ele curou eram pessoas predestinadas para a cura. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Tipo, não, Jesus, eu criei porque eu quis aceitar. Como o Leandro Quadros falou agora. Não, pelo meu livre-arbítrio. Jesus, seu espírito não tem poder nenhum sobre mim, não. E a oração do meu cônjuge que fez por mim? Não adianta nada se não fosse por mim. Ele nunca vai aceitar, porque não há quem busca Deus. Então, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é nada que a gente faça, o cônjuge possa fazer, que vai aceitar a oração de vocês, porque eles estão sem Deus. Mas quando a oração a Deus, e Deus coloca neles a tua graça, como eu acabei de ler aqui, eles passam a crer. Repetindo, pois são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem do cônjuge de vocês. É dom de Deus. Não por obras, não pelo livre-arbítrio dele, para que ele não se glorie. Tá? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Prestem atenção, meus amados. Isso é muito importante para que a mente de vocês seja aberta, sem essas heresias desses pastores e teólogos. Porque somos criação de Deus. Quem é a criação de Deus? Aqueles que Ele criou, tá? Realizadas em Cristo Jesus. Olha a graça. Para quê? Para fazermos as obras de Cristo. Nós, não é através das obras do nosso livre-arbítrio que a gente recebe a graça. Não. Senão seria por obras. Não é pelo livre-arbítrio. E sim pela graça divina. Para que nós viéssemos a fazer as obras. Então, quando a gente é uma nova criatura em Cristo Jesus, quando a gente nasce de novo, a gente faz as obras de Cristo, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Todas as nossas obras que a gente, depois que nasce de novo, elas já foram preparadas de antemão para que nós viéssemos a praticar. E quais são essas obras depois da salvação? Interceder pelo cônjuge, interceder pelos filhos, interceder pelos vizinhos, interceder pelo líder da igreja de vocês. Essas são as obras. A gente tem vida espiritual, a gente tem vida porque Ele colocou o seu Espírito na gente. Tá? Então, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11, diz o seguinte: peçam, ó a oração aí agora, e lhes será dado. Essas são uma das obras de Deus para os seus filhos. E Ele afirma: peçam e lhes será dado. Busquem. Não é quem busca Deus, mas agora vocês estão buscando. Não há quem busca Deus. Antes da salvação, não tem como ninguém buscar Deus. Aqui já é para aqueles que já são convertidos. As obras que Deus já preparou. Busquem e encontrarão. Porque agora vocês vão encontrar. Porque Deus está colocando esse desejo em vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, todo quem? Aqueles que já são agora nova criatura em Cristo Jesus. Todos os que pedem, recebem. E o que busca,
encontra, porque vocês agora são uma nova criatura em Cristo Jesus. E aquele que bate, a porta será aberta. Por que ela será aberta? Porque Deus colocou esse desejo em vocês. Desejo de estar orando pelo cônjuge de vocês. Desejo de estar orando pelos filhos de vocês. Porque essas orações, vocês vão orar, vão pedir a Deus aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Vocês não vão pedir a Deus para abençoar uma segunda aliança com seu primeiro cônjuge ainda vivo. Vocês não vão pedir a Deus para poder... Deus, abençoa esse roubo, esse dinheiro que eu roubei. Não permita que a polícia me prenda. Vocês não vão orar assim, porque isso não é desejo do Senhor. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Peçam e conseguirão. Tá, meus amados? Porque esse desejo foi colocado no coração de vocês depois da conversão, através da graça. E para terminar, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. O querer você quer. E o que vai ser realizado diante desse querer? Você querer o quê? Orar, interceder pelo cônjuge, interceder pelos filhos. Foi Deus que colocou essa vontade no coração de vocês. Tá? E não a vontade de desistir. Por isso que eu falo, aqueles que desistem do cônjuge é porque nunca foram filhos de Deus. Porque vocês não estão perseverando. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer e realizar de acordo com a boa vontade de Deus, dele. E não de acordo com a boa vontade do cônjuge de vocês ou do filho de vocês. Porque o Leandro Quadros falou que vocês dependem, a oração de vocês depende da boa vontade dele, do livre-arbítrio deles. Amados, estudem a Bíblia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu estou passando vergonha aqui no canal. Quem sou eu para refutar Augusto Nicodemos, Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, antropólogo, tem tanto estudo, são só homens sábios. Mas eu estou falando o que está na Bíblia, meus amados. Pare com essa mania de escutar heresias e crer. Se vocês estão orando pelo cônjuge de vocês, pelos filhos de vocês, se é algo ilícito, de acordo com a vontade de Deus, que foi Deus que colocou essa vontade em vocês, porque vocês nasceram de novo. Isso é graça. Que seja repreendido em nome de Jesus todas essas doutrinas humanas que a gente vê por aí. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.